Meu amigo, minha amiga, Bispo Mário Zan, é muito forte, hein? É muito forte a palavra, não é blá blá blá. Hoje em dia estão pregando o evangelho água com açúcar. Olha aí, a verdade das escrituras está sendo colocada em segundo e terceiro plano. O evangelho de Cristo tem sido adulterado, deturpado, e não estão pregando hoje, na maioria dos casos, a palavra tal qual ela é. Querem agradar gregos e troianos. Política de boa vizinhança. É só promessa de bênção, de prosperidade, não sei o quê. Claro, isso é bom. Bênção é bom, prosperidade é bom. Mas a verdade das escrituras sagradas, 100%, tal qual está escrito, também é muito importante. Então não seja enganado, iludido por pessoas que não estão interessadas em pregar a palavra de Deus, as escrituras sagradas, tal qual está escrito. Canal do Bispo Mário Zan, no youtube.com. Se inscreva, curta, compartilhe, porque aqui você ouvirá mensagens profundas da palavra de Deus. Mensagens que talvez você nunca ouviu por aí. Por quê? Existe omissão e negligência em se abrir as escrituras sagradas, em se examinar as escrituras sagradas, tal qual está escrito. Mas aqui o compromisso é com a verdade das escrituras sagradas. Olha aí. Na oportunidade, vamos ler um texto, vamos meditar em um texto. A palavra de Deus não é para ser lida, não. A palavra de Deus é para ser examinada. Examine as escrituras, dizia Jesus Cristo. Também os apóstolos, profetas diziam, está escrito. As escrituras sagradas dizem, está escrito. Examinai as escrituras. Muito bem, meu amigo, minha amiga, olha que texto forte. Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse quer dizer revelação. Deus descortina a cortina do tempo cósmico. A cortina do tempo e do espaço é descortinada, é aberta. Olha aí o nosso título aí. Dá um close aí. No final da mensagem você já vai lendo aí últimas coisas. Últimas coisas. Escatologia bíblica, doutrina dos eventos futuros. Por que não se prega isso nos púlpitos, nas igrejas, nas paróquias, nas cruzadas evangelísticas, outras, nas redes sociais, na internet, rede mundial de computadores? Por que não se prega as últimas coisas? Porque muitas pessoas não estão interessadas neste livro, nas escrituras sagradas. Estão interessadas nos seus próprios planos, projetos e desejos e cobiça. Assim como nos dias de Noé. As pessoas faziam seus planos humanos, mas não incluíam Deus nos seus planos, nos seus projetos. Por isso o dilúvio veio e consumiu a todos. Sobrou só 8 pessoas na arca de Noé, para repovoar o mundo. Claro, muitas almas foram salvas ao invocar o Deus do profeta Noé antes de se afogarem. Milhões, milhares de almas foram salvas no dilúvio, por isso durante 40 dias, 40 noites, para se arrependerem antes de se afogarem. É profundo. E muitas almas foram salvas, milhões delas. A palavra de Deus diz que Deus mandou o mundo sob o dilúvio dos ímpios. Mas eu quero te lembrar, aqui a palavra revelada, aqui, ó. Acontece, meu amigo, minha amiga, que os filhos dos ímpios afogaram junto com eles nas águas do dilúvio. Não foram só as pessoas que se arrependeram antes de morrer, afogadas, que invocaram o Deus do profeta Noé e obtiveram a salvação das suas almas como ladrão na cruz. Mas os filhos dos ímpios que se afogaram no dilúvio. Jesus Cristo disse, das criancinhas é o reino dos céus. Das crianças é o reino dos céus. Muitos ímpios se afogaram nas águas do dilúvio e foram para o inferno.
mas os seus filhos foram para o céu. Jesus Cristo deu a grande revelação quando ele disse: das criancinhas ou das crianças é o reino dos céus. Jesus está falando da salvação das almas das crianças, das criancinhas após a morte física. Não importa filho de quem era, de ímpios, de incrédulos, mas quando as crianças morrem, as suas almas vão para o céu. Só aí já foi milhões de almas, ou milhares de almas, que se salvaram após se afogarem nas águas do dilúvio. Sem contar, inclusive, claro, aquelas pessoas que colocaram a boca no pó, talvez haja esperança, e antes de morrerem fisicamente falando, afogadas, foram 40 dias, 40 noites para dar tempo daquelas pessoas se arrepender e invocar o Deus do profeta Noé, o Deus vivo. Então muitas daquelas almas, daquelas pessoas que morreram nas águas do dilúvio, foram para o céu. Mas o tema aqui é outro. Apocalipse, capítulo 9, a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço do abismo. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde. Olha a ecologia aí. Nem árvore alguma. E tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. O seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Olha aí, meu amigo. Nos dias da grande tribulação, a morte vai tirar férias. As pessoas na grande tribulação, quando as pragas do Apocalipse estiverem sendo derramadas sobre a face da terra, as pessoas buscarão a morte. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Apocalipse 9:6. Aqui é a verdade, aqui é a palavra. Que não é para agradar grego, troianos, política de boa vizinhança, não interessa. Aqui interessa você ouvir a verdade. Olha aí, ó. Então, meu amigo, olha o tempo que a humanidade está vivendo, olha o tempo para o qual a humanidade está caminhando. Pós-arrebatamento da Igreja de Cristo. Pós o rapto dos cristãos genuínos. E você sabe qual é o maior sinal? O maior sinal do arrebatamento da igreja, do rapto dos cristãos genuínos? Pessoal, terremotos, agora não vou nem entrar nisso aí. O sinal mais importante, um dos sinais mais importantes do arrebatamento da igreja de Cristo, do rapto dos cristãos genuínos que serão levados para o céu, é a nação de Israel que ressurgiu em 14 de maio de 1948. Olhar para a figueira e para todas as árvores. Quando a figueira brotar e suas folhas estiver terra, saber que está próximo o verão. Maior sinal do fim do cristianismo, do arrebatamento da igreja de Cristo, seria quando, a partir do momento que a nação de Israel, que estava exilada entre os povos, dispersada entre as nações, a diáspora, desde o ano 70 depois de Cristo, quando o imperador romano, pai e filho Tito e Vespasiano, invadiram Jerusalém, queimaram o templo de Salomão a fogo, saquearam o ouro e outros bens. Mais de 1 milhão de judeus morreram e o resto foi disperso entre as nações. Mas o tema não é esse. Outro grande sinal da volta de Cristo. E você, pastor, e você, líder religioso, a sua paróquia, a sua congregação, a sua denominação, a sua religião, não está atenta para isso que está revelado aqui na palavra. Vivemos hoje
no Ocidente. Dizem, ano 2023 depois de Cristo. Não é bem isso não, tá? Na verdade, nós vivemos o ano 6027 depois de Adão e Eva. 4.004 anos antes de Cristo, com 2023, 6.000, ano 6027 depois de Adão e Eva. Mas não é isso que queremos falar, não. Se considerarmos o calendário do Ocidente hoje, ano 2023, a Igreja de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, tem 1990 anos. Isso quer dizer o seguinte, que daqui a 10 anos, no ano 2033 depois de Cristo, que será daqui a 10 anos, vai cumprir outro grande sinal do arrebatamento da igreja, do rapto dos cristãos genuínos e da volta de Cristo. Pois o cristianismo estará completando daqui a 10 anos 2.000 anos de cristianismo. Daqui a 10 anos o cristianismo vai acabar. Porque no ano 2033, depois de Cristo, ou seja, daqui a 10 anos, o cristianismo vai acabar, porque os cristãos genuínos vão embora da terra. A Igreja de Cristo, composta dos cristãos genuínos, não importa seu rótulo denominacional, vai embora da terra, esse belo planeta azul. Daqui a 10 anos, ano 2033, o cristianismo estará completando 2.000 anos de existência. E Cristo revelou na sua palavra que depois de 2 dias ele voltaria. A sua igreja iria embora da terra. Então, meu amigo, minha amiga, 1990 anos vivemos hoje da morte e ressurreição de Cristo. Te enganaram. Porque o cristianismo não começou com o nascimento de Cristo, não como uma determinada seita aí gosta de enganar e de ludibriar as pessoas. O cristianismo começou no ano 33 da nossa era, quando Cristo morreu, ressuscitou e o Espírito Santo desceu na terra de forma inaugural no dia do Pentecoste, ano 33 depois de Cristo. Então, o cristianismo, o período da igreja cristã na face da terra, não foi com o nascimento de Cristo, mas foi com a morte e a ressurreição de Cristo. Não no ano 0, mas no ano 33 DC. Daqui a 10 anos, então, o cristianismo completará 2.000 anos de existência na face da terra. E aí, meu amigo, minha amiga, os cristãos vão embora para a casa do Pai Celestial. Mas vamos ao texto. E quando Jesus Cristo, daqui a pouco, será daqui a 10 anos? Será antes ou será depois do ano 2033 DC? Não importa. Liga a sua antena, pastor, religioso, líder, paróquia, igreja, seja você quem for ateu, liga a sua antena. Porque os cristãos genuínos vão ser raptados da terra daqui a poucos segundos, está escrito. Não interessa o que a sua paróquia pensa, que a sua igreja pensa, que a sua denominação, a sua religião pensa. Interessa o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Aqui é Bíblia, aqui é Escritura Sagrada, composta de Escrituras hebraicas e Escrituras cristãs. Aí, meu amigo, quando a igreja de Cristo foi embora, quando os cristãos forem raptados da terra daqui a pouco e levados para a casa do Pai Celestial, você está avisado. A qualquer momento, a partir de agora, os cristãos genuínos, não os rotulados, serão raptados do planeta Terra e serão levados para o terceiro céu, para a casa do Pai, que se chama Jerusalém Celestial, em algum lugar na imensidão do cosmos, ou fora dele. Então, meu amigo, vai cumprir as Escrituras, porque a humanidade vai viver um tempo chamado
a grande tribulação, que começa no capítulo 6 de Apocalipse e vai até o capítulo 18 e 19. Você encontra lá em Mateus 24, 15 ou 25, 15, confere lá. Jesus Cristo falou da grande tribulação. Um período de provação para a humanidade que nunca houve igual, nem jamais haverá. Nem o dilúvio foi um período de provação tão grande quanto a grande tribulação será. Aí, meu amigo, olha o texto que eu li aqui. Apocalipse capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Essa estrela que caiu do céu sobre a terra é Satanás, é demônio. Apocalipse 9, 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Não sabe o que é? O abismo é um mundo subterrâneo, abaixo, alguns quilômetros da crosta terrestre, encontra-se o Hades, para onde vai a alma do ímpio, do perdido, que morre sem salvação. E abaixo do Hades, no mundo subterrâneo, está o abismo. Não estou falando no núcleo da Terra. Eu estou falando algumas dezenas ou centenas de quilômetros, algumas dezenas ou centenas de quilômetros abaixo da crosta terrestre. Não é lá no núcleo. Existe um mundo subterrâneo que as Escrituras Sagradas chamam de Hades. E abaixo do Hades, outro lugar pior do que o Hades. Porque no Hades fica a alma dos ímpios que morrem, sem salvação, pela fé em Deus em Cristo. Mas abaixo do Hades está o abismo. E o texto diz que o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e dela saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. O sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Meu amigo, existe mais ou menos 1 trilhão de demônios, de anjos caídos, aprisionados no abismo, no mundo subterrâneo, como eu já disse. Parece que Deus criou mais ou menos 9 trilhões de anjos, segundo eu fiz estudo em Apocalipse 5:11. Há uma probabilidade desse número ser maior ou menor, não sabemos. Pelo menos alguém ousa falar, porque ninguém toca nesse assunto da quantidade de anjos que foram criados. Mas Apocalipse 5:11 parece que mais ou menos, usando a matemática, porque o crente tem que usar a inteligência, viu? O crente tem que raciocinar. O crente não é fanático igual você, não. O crente tem que ler esse livro e raciocinar, e ponderar, e analisar, e examinar, para tirar conclusões acertadas da Escritura Sagrada. Então, meu amigo, se foram criados mais ou menos 9 trilhões de anjos por Deus na eternidade passada, antes da criação do universo, a palavra diz que 1/3 dos anjos se rebelaram, então 1/3 de 9 trilhões de anjos são 3 trilhões de anjos. Imagina você, 3 trilhões de anjos caídos, de demônios, ou seja, de anjos que se rebelaram contra o Criador, liderados pelo querubim Lúcifer. 3 trilhões de anjos de anjo caído, é muito demônio. Então parece que mais ou menos na época do dilúvio, o Criador mandou aprisionar. De cada 3 demônios, parece que um foi aprisionado. Se tinha 3 trilhões de demônios, então 1 trilhão de demônios mais ou menos. Eu disse mais ou menos, aqui a gente fala de probabilidade, aqui a gente não faz afirmação, então presta atenção. Foram mandados para o abismo, inaugurar o abismo. Talvez 1 trilhão de demônios, muitos milhões de demônios foram aprisionados no abismo. E lá estão até hoje. Porém, Apocalipse 9, a partir do versículo 1, revela que vai chegar o dia, o momento, dá uma encostadinha aqui no nariz, quando esses anjos caídos, demônios que estão aprisionados no abismo, tem que limpar o nariz. Nós estamos no inverno, né? É normal usar o lenço, né? Aqui não tem esse negócio, não. Estamos limpando o nariz, sim. Qual o problema? Temos que continuar a palavra.
Então, Apocalipse 9:1. Diz que um anjo caiu do céu e foi lhe dada a chave para abrir a porta do abismo, onde eu disse estão talvez mais ou menos 1 trilhão de demônios aprisionados, muitos milhões de demônios. Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Você não sabe que estrela, na palavra de Deus, significa anjos, mensageiros? Então, quando diz o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, se trata de um anjo. Porém, um anjo caído. Jesus disse, eu via Satanás cair do céu como raio. Aqui é Bíblia, meu amigo, ó. Aqui é Bíblia. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Ela, quem? A estrela, o anjo, abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha, o abismo onde os demônios estão presos. Meu amigo, o abismo vai ser aberto e vai ser solto. Milhões de demônios, talvez 1 trilhão de demônios que estão aprisionados por ordem do Criador, parece desde a época do dilúvio. 1 trilhão ou muitos milhões de demônios, muitos bilhões, digo, serão soltos sobre a face da terra na grande tribulação. Por isso Jesus Cristo diz que nunca haverá dias iguais como os dias da grande tribulação. Meu amigo, existe hoje na face da terra muitos milhões, muitos bilhões, uns 2 trilhões de demônios estão na face da terra hoje, por isso você vê o caos no planeta Terra, por isso você vê o que vê. Quando você sai pelas ruas, você vê pessoas endemoniadas, e você já pode até vislumbrar as pessoas que vão morar no inferno. É só você sair na rua e observar as pessoas. Você olha e vê assim, puxa, realmente o inferno deve existir, ou existe conforme está na palavra de Deus. Porque o que você vê hoje na face da terra, pessoas afrontando o Criador, mas vão passar a eternidade queimando no fogo do inferno. Meu amigo, então não obstante mais ou menos 2 trilhões de demônios na face da terra hoje, assolando a humanidade, fazendo do corpo humano, do ser humano hospedeiro, pessoas possessas, a gente encontra pelas ruas, pessoas com obsessão na mente, pessoas com opressão, o demônio cutucando, como se cutuca uma parede, a opressão é isso. É os demônios cutucando a pessoa por fora. A obsessão já é na mente, é o diabo tocando na mente das pessoas, mas e a possessão demoníaca? É os demônios morando na pessoa. Hoje se fala em alienígenas extraterrenos, mas o planeta Terra já foi invadido por alienígenas extraterrenos lá no Jardim do Éden. O extraterreno Lúcifer, o querubim rebelde, ele, com trilhões de anjos caídos, expulsos do céu, demônios vieram para a Terra, invadiram o belo planeta azul Terra e estão tentando colonizar o planeta Terra até hoje. E você, meu amigo, cuidado para não ser um hospedeiro. Cuidado para não ser abduzido pelos demônios. Os demônios entraram na sua mente e na sua vida. É uma invasão alienígena mesmo. Porque anjos caídos, demônios são extraterrenos. Liderados pelo querubim Lúcifer, líder dos alienígenas dos extraterrenos. Não é nada de homem verde lá de Marte. Mas são demônios que invadiram o belo planeta azul Terra. Quando foram expulsos do céu, vieram para a Terra para colonizar você. Para fazer do planeta Terra uma colônia luciferiana. E você, meu amigo, minha amiga, cuidar para o seu corpo, no seu hospedeiro de demônios. Por isso que a gente vê o que está vendo na sociedade aí fora. Porque são pessoas que são hospedeiras de demônios. Anjos caídos habitam nela, demônios. Aqui eu não disse que é verdade, mas então, meu amigo, Apocalipse 9, depois você lê, revela que o abismo, onde bilhões de demônios, talvez 1 trilhão de demônios está aprisionado desde a época do dilúvio, serão soltos sobre a terra na grande tribulação, ou seja, depois do arrebatamento da igreja de Cristo, depois do rapto dos cristãos genuínos, que serão levados para o terceiro céu. Esses demônios que vão ser soltos do abismo vão se unir aos bilhões de demônios, talvez 2 trilhões, que estão ativos. Satanás está vivo e ativo na face da terra, liderando seus demônios. Por isso está lá em Jó capítulo 1 e 2.
Deus perguntou para Satanás, de onde vem? Satanás diz, de rodear a terra e passear por ela. Satanás passeia em Nova York, Rio de Janeiro, Londres, Buenos Aires, São Paulo, Nova Delhi, Cidade do México, Tóquio e vai por aí afora. Por isso você vê a humanidade desse jeito, caótica. O planeta Terra é um caos. Claro, com Satanás rodeando e passeando pela face da Terra, juntamente com seus demônios, buscando a quem tragar, não é de se admirar da gente ver o que temos visto por aí. Está tudo aqui, ó. Mas, meu amigo, na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, o poço do abismo, o mundo subterrâneo, onde estão os demônios, abaixo do Hades, vão ser soltos e virão para a face da terra. E vão oprimir. A humanidade vai ficar possessa como nunca, os que pertencem ao diabo. Na sociedade existem os que pertencem a Deus, em Cristo existem as pessoas que pertencem a Satanás. A humanidade está dividida em dois grupos. Os que são de Satanás, os seres humanos que são de Satanás e os seres humanos que são do Criador. Você pertence a quem? A Satanás ou ao Criador? Muito bem. Na grande tribulação, quando esses demônios forem soltos do abismo, se unirem aos demônios que já estão na face da terra, o negócio vai ficar feio. O negócio vai ficar feio na face da terra. Você está pensando que vai morar em Marte? Está pensando que vai morar na Lua, aí, sendo enganado aí pelas agências espaciais, por alguns homens aí, com projetos mirabolantes, mentirosos, equivocados no mínimo. Errais ao conhecendo as Escrituras, eles erram porque não conhecem as Escrituras. E você é o culpado, porque você não lhes prega a verdade das Escrituras. Você, pastor, líder religioso, fica aí enchendo linguiça, com blá para enganar o povo. Não fala a verdade para esses homens, não fala a verdade nem para as ovelhas, nem para os fiéis. Meu amigo, o que vem por aí? Quando Cristo levar a igreja, quando os cristãos genuínos forem raptados da terra e levados para a casa do Pai Celestial, sabe qual vai ser a versão das autoridades? Vai dizer que foi disco voador. Foi UFOs, OVNIs, que raptaram os cristãos, genuínos, claro, porque eles estavam perturbando a face da terra, eles estavam impedindo a paz mundial. Você está vendo as religiões se unirem em prol da paz mundial? Mentira do diabo. O diabo quer dominar a raça humana através da religião idólatra. Então estão propondo aí a união das religiões na face da terra. É o governo do anticristo. O imperador global 666 vai enganar você através da religião única politeísta que vai unir todas as religiões da terra. A maioria das religiões da terra é do diabo, viu? E o diabo está propondo unir. É o joio. O joio misturado com o trigo. O joio parece trigo, mas não é trigo. Mas não podemos sair do tema, vamos terminar. Então, depois do arrebatamento da igreja, Apocalipse 9. Vou ler mais um texto. Apocalipse 9, 6. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte, e não a encontrarão, pois a morte fugirá deles. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. É só você ler Apocalipse 9. Lê Apocalipse 9, ele vai até o 12. Meu amigo, quando aqueles demônios for soltos na grande tribulação, eu vou até fechar aqui a escritura para não demorar muito. A morte, o anjo da morte, vai tirar férias naquele período da grande tribulação. Parece que no segundo período, a grande tribulação terá 2 fases de 3 anos e meio. E quando aqueles demônios for soltos do abismo, aqueles anjos caídos, vierem para a face da terra para se unir com os bilhões de demônios que já estão na face da terra liderados por Satanás. Satanás está na terra, não se engane. A coisa vai ficar tão feia, tão horrível viver naqueles dias da grande tribulação, que as pessoas, os seres humanos vão procurar a morte, mas a morte fugirá deles. Porque Deus vai decretar que a morte saia de férias.
A morte não vai estar atuando naquele período da grande tribulação. A morte vai estar de férias. E os seres humanos, as pessoas vão procurar a morte, mas a morte fugirá deles. Apocalipse 9. Aqui é Bíblia, o que eu posso fazer? É o que está escrito, não interessa. É o que está escrito, acabou. Tem política de boa vizinhança, não. Tem blá, 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 não. Aqui é a palavra, que é as escrituras sagradas. Durante 5 meses, durante 150 dias, quase a metade de um ano, a morte vai estar de férias e as pessoas na grande tribulação vão procurar a morte, mas a morte fugirá deles. Sabe por quê? É para que as pessoas se arrependam e se convertam ao Deus vivo pela fé em Jesus Cristo. E se converta ao Deus único das Escrituras hebraicas. E se converta ao Deus único das Escrituras cristãs. As pessoas vão ser encostadas na parede, vão procurar a morte na grande tribulação. A morte fugirá deles durante 5 meses, 150 dias. Não queira estar aqui na face da terra nesta época. Portanto, prepara-te para o arrebatamento da igreja daqui a pouco. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para que você não esteja na face da terra nos dias da grande tribulação que será daqui a pouco. Olha aí, vamos encerrar. Leia aí, depois você vai ler o banner. Dá um close e leia o banner. Últimas coisas. Vivemos um tempo escatológico. Vivemos um tempo das últimas coisas. Quando Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, começou-se os últimos dias da humanidade. Por isso que a Escritura fala os últimos dias. Por que últimos dias? Porque desde que Adão e Eva pecaram, desde que Satanás, querubim Lúcifer, se rebelou no céu, depois Deus criou a raça humana, aí Adão e Eva pecou, foi enganado por Satanás, o querubim rebelde, o extraterreno, que estava lá no jardim do Éden espionando. Começou-se os últimos dias da humanidade. Começou-se os últimos dias dessa guerra nas estrelas. Começou-se os últimos dias dessa guerra cósmica. Queira você ou não. Estamos vivendo os últimos dias da humanidade. O mundo vai acabar? Não é isso que eu estou dizendo. Essa humanidade pecadora, decaída, essa humanidade rebelde contra o Criador, essa humanidade que tem virado as costas para o Criador, será arriscada do mapa. É isso mesmo. Essa é a palavra. Essa humanidade rebelde. Você rebelde vai ser riscado do mapa, como foi no mundo antediluviano. Os ímpios, pessoas ímpias no mundo antediluviano, foram riscadas do mapa. É isso que Deus vai fazer. Vai riscar os ímpios do mapa. Tu não vai existir mais ímpio, tu não vai mais afrontar o Criador. Converta-se. Torne-se amigo do Criador enquanto é tempo. Porque Deus vai esvaziar o planeta Terra das pessoas ímpias. As pessoas ímpias não vão continuar para sempre aqui na face da Terra, não. Este belo planeta azul não foi feito para pessoas ímpias, rebeldes, que conspiram contra o Criador, que voltam as costas para o Criador, que blasfemam o nome do Criador, que afrontam o Criador dia e noite. Breve, vocês vão ser riscados do mapa. Mas antes, claro, o Criador vai dar uma peneirada na humanidade e vai tentar separar o trigo do joio. O Criador deseja separar pessoas para passarem a eternidade com Ele no novo céu e na nova terra. Pessoas escolhidas aqui do planeta Terra vão passar a eternidade com Deus no novo céu e na nova terra. E, infelizmente, muitas pessoas irão passar a eternidade com Satanás e os demônios lá no fogo do inferno. Tomara que você não seja um destes. Converta-se. Leia e examine as Escrituras Sagradas, que alguns erroneamente chamam de Bíblia, para você não passar a eternidade no inferno, com Satanás e com os demônios, anjos caídos. Leia Apocalipse 9. Leia Apocalipse 9. A palavra é dura? É o que está escrito. Você não tem ouvido a palavra, mas a gente não ouve palavra dura para ele. Porque tem muitos mentirosos por aí. Estão enganando você. E muitos ímpios, quando encontrar com esses líderes religiosos lá no inferno,
Vai ser uma guerra lá no inferno. Quando os ímpios que forem para o inferno lá encontraram seus líderes religiosos que as enganaram aqui na face da terra, o negócio lá embaixo vai ficar feio. Vai ficar feio lá embaixo. Imagina a guerra lá no inferno. Quando você encontrar o líder religioso que te enganou, que durante a vida toda não te falou a verdade, enganou você. Então, meu amigo, minha amiga, examine as Escrituras Sagradas. Examine e leia a palavra de Deus e descubra a verdade. E se você perceber que o seu líder religioso está te enganando na sua paróquia, na sua igreja, na sua religião, na sua denominação, seja onde for, largue-o. Fuja. Aliás, está escrito em Apocalipse 18. Sai da Babilônia. Fuja da Babilônia, povo meu. A Babilônia é aquela religião mentirosa. Aquela religião que fala um pouco de verdade e o resto de mentira. Sai de Babilônia. Leia lá Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Fuja dela, fuja da Babilônia. Ah, mas o meu marido, o meu esposo, meu filho, não interessa. Salva a sua alma, meu amigo, minha amiga. Faça como Ló, que fugiu de Sodoma e Gomorra por ordem divina, para salvar suas almas, suas vidas. A mulher dele olhou para trás e virou uma estátua de sal. Fuja do mundo. Sodoma simboliza o mundo. Sodoma e Gomorra simboliza o mundo. Simboliza o planeta Terra que jaz no maligno. Todos os seres humanos são pecadores, sem exceções. Encerrando Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Todos os seres humanos são pecadores, são ímpios. Não existe um justo sequer. Ninguém é melhor do que ninguém. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Por isso todo ser humano precisa se converter a Deus através da fé em Jesus Cristo, aceitando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para obter a vida eterna, seja você quem for. Existe salvação para a sua alma, existe perdão para os seus pecados. Não se engane com a aparência. Tem pessoas que têm boa aparência de bom cidadão, dizem eu não peco, todo mundo peca. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Eclesiastes 7:20 diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há ser humano justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, para a salvação das nossas almas. Seja você de qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer tribo, de qualquer raça. Tu só vai entrar no céu se aceitar Jesus Cristo, que foi enviado pelo Deus vivo à terra. Crendo no Deus único, no Deus vivo, e aceitando o presente que Ele lhe dá, o perdão dos seus pecados pela fé em Jesus Cristo. Perdão dos pecados pela fé no sacrifício do Calvário. Aí você viverá eternamente no novo céu, na nova terra. Porque daqui a pouco, meu amigo, minha amiga, ai da terra, ai da terra. Apocalipse 9, você pode ler a partir do versículo 1. Os demônios, mais ou menos bilhões e bilhões, 1 trilhão de demônios, que vão ser soltos do abismo, o mundo subterrâneo, que fica abaixo do Hades, alguns quilômetros aqui para baixo da superfície da Terra, vão ser soltos e vão se unir aos demônios, bilhões, os 2 trilhões de demônios que já estão na Terra. Ai da humanidade. Eu só estou te avisando, eu sou só um porta-voz. Eu só estou te falando o que o livro do Apocalipse fala. Só estou dizendo para você o que as Escrituras Sagradas dizem. Você não tem que crer em mim, mas você precisa crer nas Escrituras Sagradas. Você precisa crer neste livro. Olha aí. Ó. Se você não crer, tu irás para o inferno e eu não posso fazer nada. Sou um pregador do Evangelho. Estou pregando a verdade tal qual está escrito. Creia você se quiser ou não.
Inscreva-se no canal do Bispo Mariozano no youtube.com. Dê o seu like, inscreva-se, curta e compartilhe com seus amigos, com a sua religião, com o ser humano de modo geral. Grande abraço.